Estamos de volta com o seu Jornal Especial de Ano Novo. Olha só, assim que o presidente em exercício, Michel Temer, anunciou seu ministério em maio, foi um susto. Eram todos homens e brancos. Mas não parou por aí. Temer decidiu fundir ministérios como o do Desenvolvimento Agrário, Pesca e Agricultura. E outra aberração, juntou Justiça com Secretaria dos Direitos Humanos, questões raciais e minorias. As reações foram imediatas. Veja a reportagem. O representante do Brasil na Corte Internacional de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, que também foi secretário de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, divulgou um vídeo de alerta logo no primeiro dia do governo interino de Michel Temer. O presidente acaba de mandar para o andar de baixo os direitos humanos, as mulheres, os afrodescendentes, a cultura e a ciência. Rogério Sotile, que comandava a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República até o afastamento da presidenta Dilma, esclareceu que o Brasil avançou muito nos últimos 14 anos, principalmente por ter criado políticas públicas para segmentos discriminados, como mulheres, negros, índios, pobres e LGBTs. Uma população LGBT, ela não tem apenas o direito ao seu nome social. Ela tem o direito à acessibilidade, ela tem o direito ao respeito, ela tem o direito à educação, o direito à saúde. E dessa forma foi desenvolvida no governo do presidente Lula, quando ele cria uma secretaria para construir as políticas de forma transversal, com uma política de Estado, com uma política em que todos os entes federados, todos os ministérios, todo o governo, mas também o sistema de justiça também, começa a trabalhar e desenvolver os direitos humanos. Segundo Sotile, a Secretaria Especial de Direitos Humanos ajudou a pautar e aprimorar muitos programas e leis que hoje beneficiam toda a população brasileira. O Brasil hoje é uma referência de combate ao trabalho escravo na política de criança e adolescente, na política de desenvolvimento para pessoas com deficiência, na política para idosos. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência foi criada em 1997 pela gestão Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, ganhou status de ministério para promover e assegurar os direitos humanos no Brasil. Na reforma ministerial feita pela presidenta Dilma em outubro de 2015, as secretarias de Direitos Humanos, Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres foram unificadas. Agora, tudo isso passa a ser apenas um departamento do Ministério da Justiça e Cidadania. Foi reduzida a um departamento, ou seja, ele perdeu o status político, o status orçamentário e deixou de cumprir seu objetivo. As periferias, essa população negra, jovem, ficou à mercê. A Melinha foi presa e torturada durante a ditadura militar e hoje integra a Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo. Ela afirma que a extinção da Secretaria de Direitos Humanos para cortar gastos do governo é uma economia que vai custar caro ao país. Não é verdade que esses ministérios pesam no orçamento ou tem um grande número de pessoas trabalhando. Não, eles trabalham muito com os movimentos sociais, né? Existe uma articulação com os movimentos sociais. Esses ministérios talvez sejam os mais baratos de todo o Estado. Para os especialistas, colocar a Secretaria de Direitos Humanos como uma pasta do Ministério da Justiça é um retrocesso para a democracia. Como é um governo, né, que é fundado a partir de um golpe, pode ter algum compromisso com os direitos humanos, se desrespeitou a democracia? E viver sem a proteção dos direitos humanos é viver ameaçado dia e noite, é viver perseguido dia e noite, porque vão ser cerceadas as liberdades de expressão, de organização, de manifestação, e isto acaba dando espaço para o terrorismo do Estado. E é importante que nós não adormeçamos para que possamos resistir e enfrentar o que ainda está por vir. Quem está aqui no estúdio com a gente é o advogado Renan Quinalha. Renan é sociólogo do direito e um dos diretores do grupo de estudos sobre internacionalização do direito. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado, boa noite.
Essa reportagem que a gente viu foi uma das mais assistidas pela internet do seu jornal. Eu queria que você também fizesse uma avaliação sobre esses 6 primeiros meses de governo Temer. Olha, um balanço no campo dos direitos humanos em relação ao governo Temer é um dos piores, é um dos mais trágicos. É um governo que se funda num golpe de Estado ilegítimo e cujas primeiras medidas passam centralmente por 3 campos. O primeiro foi tentar barrar a Operação Lava Jato, impedir investigações, como uma espécie de impulso de preservação dessa classe política, a mais corrupta e a mais corrompida, né, que foi empossada com esse golpe. O segundo é uma agenda econômica e social de reformas regressivas que afetam os direitos humanos. A PEC 55, por exemplo, é uma delas, que vai comprometer a realização do direito à saúde, à educação e vários outros. E o terceiro é uma agenda moral conservadora, que também se materializa num ataque aos direitos humanos, quando você extingue ministérios, coloca só homens brancos ali para, de alguma maneira, tocar essas políticas públicas. Então, isso tudo é sintoma do que esse governo representa. Um governo que começa já tomando essas medidas, acabando com políticas públicas históricas, tirando o status ministerial das pastas de direitos humanos, que não é uma mera reforma administrativa. São opções políticas, efetivamente, de qual importância você confere àquela discussão sobre direitos humanos. E isso afeta as políticas do ponto de vista prático. Então, o que a gente vê é uma regressão em diversos setores, nos direitos das mulheres, das pessoas LGBTs, das pessoas negras, enfim, todas essas comunidades que são chamadas de minorias, que nem sempre são minorias, ou são grupos vulneráveis, acabam sendo afetados por esse governo do Temer até esse momento, e as perspectivas são bastante ruins daqui para frente ainda, né? E isso em vários setores, né? Olha só, outra questão que a gente quer tratar aqui é a educação. Uma das primeiras medidas do governo Temer foi reduzir os repasses para programas destinados à formação de jovens, como FIES, Pronatec e ProUni. Vamos ver a reportagem. Gabriela sempre estudou em escola pública e sonha em ser médica. Ela conta com o ProUni e o FIES para entrar na universidade e está preocupada com os cortes que o governo interino de Michel Temer pretende fazer nesses programas. Vai me afetar profundamente, porque se eu não tiver o sistema de FIES para financiar um curso de medicina como o que eu quero prestar, como que eu vou conseguir chegar até lá sem o dinheiro? Vitória também está inquieta. Quando a gente tem essa oportunidade, né, de acessar o ensino superior, seja de uma faculdade privada, através do FIES, do ProUni, a gente acaba não tendo por causa desses cortes, né? E isso diminui muito as chances das pessoas que realmente necessitam. O governo interino de Michel Temer suspendeu a abertura de novas vagas para o ProUni, Pronatec e FIES com a justificativa de ajuste de gastos. Segundo declaração feita esta semana pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, as vagas já contratadas serão honradas até o fim. Mas a perspectiva é de que as inscrições para esses programas só voltarão a ser abertas no ano que vem. Estamos retroagindo há 30 anos atrás no Brasil. Foram nos últimos 10 anos que nós permitimos que alunos de escola pública pudessem disputar universidades em carreiras mais concorridas. Formamos médicos, formamos engenheiros, formamos advogados. Não dá para voltar a uma época onde sonhava com a universidade apenas a elite brasileira. Gilberto é diretor do Cursinho da Poli, que oferece cursos grátis preparatórios para o vestibular e o Enem. 90% dos estudantes daqui vêm de escolas públicas ou são de baixa renda, justamente o perfil do ProUni e do FIES. De acordo com o professor, esses jovens com certeza serão atingidos pela paralisação dos programas sociais. Quando você mata a possibilidade desse aluno entrar na universidade, você mata um talento brasileiro que pode ajudar a construir o futuro do próprio país. Hoje é inconcebível no mundo alguém que ache que vai levar o país para frente sem fazer com que essa construção de um país passe pela educação. E é desesperador. Eu já tinha tudo planejado antes de saber de tudo isso, e agora que eu percebi que o que eu preciso para conseguir chegar onde eu quero está tudo sumindo do meu caminho, fica bem mais difícil acreditar e ter força para conseguir chegar onde eu quero mesmo. Mais de 9 milhões de estudantes se inscreveram no Enem deste ano. Para o professor, um indicador forte de que as políticas públicas de educação deveriam ser ampliadas e não reduzidas.
A população amadureceu, principalmente depois da Constituição de 88. Ela quer direitos e um dos direitos que ela quer é acessar a universidade. Para os estudantes e o diretor do cursinho da Poli, suspender o ProUni, o FIES e o Pronatec significa interromper um processo de inclusão social e de desenvolvimento do país. Se colocaram na universidade mais de 2 milhões de alunos. Isso para o Brasil tem uma importância fundamental, porque para entrar de fato na quarta revolução industrial e pensar num Brasil que possa crescer de forma sustentável, isso só é possível com pessoas que pela universidade, consigo ter uma qualificação profissional de excelência. O conhecimento transforma a vida. O longo prazo de qualquer país ou de qualquer nação é a educação. E acabar com isso por um motivo a curto prazo é simplista demais para um país tão grande como o Brasil. Renan, o acesso à educação é um direito. E medidas como essa que restringem o acesso a um direito fundamental podem ser consideradas violações? Sem dúvida. A educação integra esse repertório do que a gente chama de direitos humanos e é reconhecido tanto por tratados internacionais e por organizações como a ONU, a Unesco, como também na nossa Constituição, é consagrado como um direito universal, a educação pública de qualidade para todos. Então esses ataques, né, de cortes orçamentários que afetam a ampliação das universidades federais, os seus orçamentos, afetam bolsas e modos de financiamento como o FIES, como o próprio ProUni, ou que ataque as ações afirmativas outras, como a política de cotas, são ações de governo que caracterizam violações a esses direitos e que precisam ser questionadas e têm sido questionadas também junto ao judiciário por ONGs e outros atores sociais que estão atuando no campo da luta pela educação. Em junho de 2013, as pessoas foram na rua não por menos direitos, mas justamente por mais direitos, mais educação, uma educação de qualidade. E isso a gente vê a contramão, né? Esse governo vai na contramão do que as demandas da sociedade brasileira nesse momento esperam. Então, sem dúvida nenhuma, nos últimos 13 anos, um dos aspectos mais transformadores foi essa inclusão social via educação. Porque, de fato, como diz o vestibulando ali, né, o Matheus, é um dos momentos fundamentais do desenvolvimento de uma nação, você ter uma qualificação profissional, técnica, cidadã, coisas que só uma educação de qualidade pode prover aos seus cidadãos. Então é preciso que se questione agora. As perspectivas também, às vezes, no judiciário são bastante ruins, porque nosso judiciário ainda é bastante conservador. Sim. Por falar em violações, os estudantes brasileiros estão sentindo na pele a força da repressão. A gente tem outra reportagem que foi bastante assistida pela internet. Vamos ver. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, com cartazes de Fora Temer e Diretas Já. Os manifestantes tentaram negociar o trajeto do protesto com os policiais. Próximo à Avenida 9 de Julho, a polícia começou a disparar bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. O fotógrafo Fernando Fernandes foi atingido por um tiro de bala de borracha na boca. Ele perdeu um dente. Vários registros de violência policial foram feitos pelas ruas do centro da cidade. Essas imagens, gravadas por celular, mostram um homem sendo abordado enquanto caminhava pela rua. Ele é atropelado pela moto de um PM, agredido por policiais e então preso. A mesma situação foi registrada nessas imagens. O policial, aos berros, impede a gravação da cena e dispara balas de borracha contra os manifestantes. Essas imagens que a gente viu agora, elas foram feitas num protesto contra o governo Temer em São Paulo. E essa repressão da polícia nas regiões centrais não é diferente da repressão que a gente vê, por exemplo, na periferia. Quando a gente vê, mas que a gente sabe que acontece nas periferias. Você estudou a violência nos anos da ditadura e, na sua opinião, isso que você vê hoje é parecido com o que já aconteceu no nosso país no passado? E a semelhança não é mera coincidência, né? Esse é um projeto político de fato. É evidente que durante a ditadura a gente não criou polícias violentas. Isso remonta às forças de segurança violentas de um Estado violento contra a sua população, remonta a períodos muito anteriores da história brasileira. Mas foi durante a ditadura que a polícia militar, tal como a gente a concebe hoje, uma polícia de policiamento ostensivo, preventivo, que faz policiamento de rua, muito militarizada, armada, ela é concebida nesse momento da ditadura, no final dos anos 60, com o objetivo de exterminar os grupos opositores.
E por isso que ela é considerada força auxiliar e reserva do Exército, como é definida legalmente, e isso permanece na Constituição de 88, apesar de todos os avanços dela, na parte de segurança pública nós não avançamos. Então a polícia permanece tratando as populações, e sobretudo as populações periféricas, os negros, essas minorias mais vulneráveis, ou mesmo manifestantes, como se fossem inimigos, adversários, e não como cidadãos que estão exercendo um direito de manifestação legítimo. Então é preciso que a gente discuta seriamente no Brasil a desmilitarização das polícias, que é algo que no mundo inteiro já se vive, e nos lugares que não se vive já se discute intensamente as reformas para isso. A própria ONU condenou a maneira como a polícia é militarizada no Brasil, porque a gente vê a cada mês são manifestações que acontecem sempre com muita violência por parte da polícia, sempre jornalistas sendo agredidos, mutilados, enfim, com sequelas, e manifestantes também. Então é preciso de fato que a gente consiga desmilitarizar e ter uma polícia que garanta os direitos do cidadão, que garanta a segurança pública e direitos humanos, porque não são incompatíveis. Sim. Você acredita que ano que vem, 2017, vai ser também um ano de muita luta? Sim, porque essas medidas que estão sendo tomadas de retrocesso mesmo na nossa democracia, de retirada de direitos, não vão ser feitas sem resistência, né? E vai ter muita resistência, muita luta e também muita repressão. Por isso que a gente precisa estar cada vez mais mobilizados e atentos para usar esse repertório dos direitos humanos contra esse poder arbitrário que a gente tem visto. Renan, muito obrigada pela sua participação aqui. Um bom ano novo, um ótimo 2017. E, como eu disse para a Genilson também, com muita luta, mas também com muita conquista. Para todos nós. Obrigado. Obrigada. Olha só, a gente encerra o seu jornal deste sábado com uma mensagem do ator Lázaro Ramos e que nos dá a dimensão do quanto ainda a gente precisa refletir sobre justiça social e igualdade de oportunidades. Na semana passada, meu filho de 4 anos estava andando comigo no bairro que eu moro, no Rio de Janeiro, na Zona Sul Carioca. E a gente estava andando na Lagoa Rodrigo de Freitas, um bairro nobre do Rio de Janeiro. E a gente passou e ele viu 2 meninos negros, de uns 16 anos, assim, muito parecidos com ele. E ele disse assim: poxa pai, que delícia, né? Os meninos estavam deitados assim, na beira da lagoa. E ele falou isso e eu disse: ah, que bom, meu filho, admirando a liberdade de poder deitar na lagoa. A gente foi, quando a gente voltou, tinha 2 seguranças abordando esses 2 meninos e perguntando o que é que eles estavam fazendo ali, e super agressivos com aqueles meninos. Aí meu filho me perguntou de novo: por que é que eles estão falando assim com eles, pai? É para a gente refletir, né? Bom, seu jornal volta no ano que vem. Obrigada pela sua audiência, pela participação nesse 2016 e até 2017. Até lá, tchau, tchau.